Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Umbicast. Aqui, transformamos histórias em conteúdos e conectamos o esporte ao empreendedorismo. Hoje, eu estou num episódio com mais uma pessoa super especial, tanto para a Young Brasil quanto para o Umbicast, que fazem parte da agência, da história, né, que está iniciando. Uma cliente, ela que é gestora, quase futura engenheira agrônoma. Com vocês, Pietra. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo participado comigo. Obrigada, eu que agradeço. Adoro podcast e hoje eu estou indo. Ai, que bom. Inclusive, hoje eu tô com uma pessoa que vai falar igual eu, que adora falar como transformam vidas. O negócio dela, ela é gestora de uma empresa de material de construção. Então, eles transformam realidades, né? Eles vão ali construindo o sonho dos clientes. Pietra, conta pra mim como foi assumir uma gestão tão nova dentro da Construpais, que tem um histórico familiar, né? Então, a loja ela foi fundada pelo meu avô em 2017. Meu pai entra como sócio alguns anos depois e sempre tentando inovar. Então, desde então, o nome inicial era Ferragens Rio da Paz. E com a troca de endereço, continuando na mesma rua, meu pai acabou fazendo um rebranding. Rebranding, né? Exato. Uhum. Ele trocou o nome de Ferragens Rio da Paz para Construpaz. Ele, um administrador e um empreendedor nato, que eu jamais vou conseguir ser próximo do que ele foi. Ele tinha muita habilidade de conversação, então, desde novinho, eu fui aprendendo e estando ali no balcão, aprendendo como funciona o atendimento ao público. E após o falecimento dele, que aconteceu há 10 anos atrás, eu acho que hoje eu entendo que a maior forma de deixar o legado dele é continuar seguindo com a marca. Que legal, e é muito bonito saber, assim, que tem uma filha que é difícil, tem esse mesmo admiração e paixão pelo negócio que o pai, né, deixou. E qual foi o teu maior desafio ao entrar numa posição de liderança tão nova? A pergunta já diz tudo. Pouca idade traz pouca maturidade pra gente. Então, hoje, esse ano eu completo 30 anos, então... Sério? Esse ano... Então, quando a gente é muito nova, a gente tem uma cabeça muito fechada e a gente acha que a gente é invencível e a gente não acaba aceitando, né, a opinião das pessoas. Então, a grande dificuldade foi a baixa credibilidade, porque teve a questão de fragilidade que as pessoas acabavam... E realmente aconteceu, né, devido à morte do meu pai, então as pessoas acreditavam não acreditavam, né, na nossa capacidade. De continuar com a empresa, né? Exatamente. E aí é importante saber que, assim, hoje a gente vê no mundo, principalmente na área da construção, eu vim da engenharia elétrica, então eu entendo bem isso também, esse sentimento. E é muito... Como é um ambiente totalmente masculino, qual foi o que você viu que as pessoas enxergaram no papel seu como mulher, na liderança da loja, no setor de construção? Assim, você comentou que veio da engenharia elétrica, eu também fiz um bom período de engenharia agronômica, né? Eu quase fui uma engenheira agrônoma e também é um ambiente, hoje em dia não mais, mas é um ambiente bastante masculino. Inicialmente, e eu vou dizer, até hoje as pessoas ainda não acaba se referindo a mim diretamente. Eles falam com funcionário. Eles falam homem. exatamente. Atualmente eu trabalho com o meu marido, então dificilmente eles relatam ou chegam até a mim, oi, patroa, é sempre o patrão. Então, tem esses comentários às vezes, então... Inicialmente, eu já tive que... Antigamente, hoje em dia, eu já entendo, Ok, tá tudo certo. Mas antigamente, eu elevava a voz, eu me desgastava muito. Mas hoje eu me conheço, eu sei da minha capacidade técnica. Tudo certo. E tá tudo certo. Por mais que no fundo a gente se morde um pouco. Gostaria de ter a credibilidade, né? Tipo assim, a empresa tá aqui porque eu estou à frente daqui, Exato, né? exato. E... Eu vejo, a gente faz o marketing atual hoje da Construpais e é incrível, a gente iniciou há pouco tempo, mas já tem uma identidade visual muito forte e que isso vem através de você, né? Graças a você, a sua inovação e uma responsabilidade de 18 anos aí, né? Que você tá deixando a gente contar a história. Que mudança você trouxe ou pretende fazer ainda mais para o posicionamento da marca Construpais? Sim, isso eu não consegui sozinha, né?
toda essa transformação que a Construpass teve ao longo desses anos se deu muito também pela presença do meu marido. O Iago, ele trabalha ali com a gente, comigo a gente divide não somente a vida, mas também a empresa já há esses 3 anos, né, que a gente está junto. Então, ele veio também da agronomia. Ele comprou a ideia super. Ele abraçou a minha ideia e ele trouxe para mim uma calmaria, porque eu sempre fui muito da ação. Eu nunca pensei muito para fazer, eu sempre fui ali para a batalha sem muito raciocinar. Conforme as coisas iam acontecendo, a gente ia resolvendo. Mas ele me trouxe uma calmaria e um planejamento. Então, a gente, juntamente ali com as ideias dele, com o reforço dele, eu com a ação, ele com o planejamento, a gente está conseguindo transformar. Com a ajuda de vocês, claro, a gente está conseguindo alavancar, fazer com que as pessoas conheçam a nossa marca, desde um simples uso de uniforme, desde registrar a marca, essa marca que eu tenho muito carinho, porque eu lembro muito bem da transição de nome de Ferragens Rio da Paz para Construpass, do meu pai pegar um papel e ficar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu me lembro, até é emocionante, porque ele sozinho trocou esse nome, fez a logo, ele desenhou a casinha. E é algo que a gente usa muito, né? A gente usa o tempo todo. Então, é algo, assim, emocionalmente que me toca muito, assim, sabe? De estar ali com aquele nome, estar usando aquele nome em todos os ambientes possíveis, em etiquetas, Tudo. na logo. Me deixa muito feliz, porque eu vejo que é um legado que ele começou há muitos anos atrás e que a gente está dando continuidade. E algo que a gente cuida muito dentro da agência é exatamente esse carinho, essa história. Porque quando a Pietra nos procurou, ela comentou exatamente a mesma coisa, né? E a gente ficar com uma marca tão linda que, querendo ou não, ela constrói muitos sonhos de muitas pessoas, ela reforma muitas vidas também, né? Então, é um cuidado também que a gente tem e você também nos traz, né? E hoje ela é presente nas redes sociais, mas como que foi? Qual necessidade que você viu assim? Não, a minha marca tem que ser lembrada, a gente tem que aparecer. Então, foi lá em 2021. Eu estava iniciando essa minha transição ali de carreira, dá assim para se dizer, e eu comecei a fazer muitos cursos, porque ninguém ensina a gente a ser empresário. Sim. Não existe E não tem fórmula. Não tem uma fórmula Todo dia pronta. aparece uma coisa diferente. O que é bom para você pode ser bom para mim e assim vice-versa. Sim. Estava eu num curso na Associação do Micro e Pequeno Empreendedor aqui de Cascavel, na MIC, e nesses cursos eram ditos vários temas. E rede social era algo que batia muito na tecla, e uma moça me inspirou. Então, as primeiras postagens, eu fiz questão de não apagar e sempre deixar ali, porque foi feito manualmente. Todo o trabalho. Todo o trabalho. Eu lembro que nessa época a gente nem usava uniforme, eu estava com um celular bem ruim e eu coloquei o celular na frente assim e fiz um vídeo de um vedante de torneira, algo assim que para mim parecia simples e que eu achava algo muito necessário. E a gente começou assim de forma amadora, sem estratégia, sem planejamento nenhum, não chega aos pés do que é hoje. Sim, e hoje como que tá essa comunicação no digital, né? E que vocês estão criando para o varejo tradicional? Eu acho muito importante a presença ali na nosso posicionamento da rede social. Hoje nós temos, com a empresa Conjung, a gente consegue ter planejamento, por exemplo... Conteúdo que saía 2 dias, gente, eu ficava passada, porque a Pietra e o Iago falam super bem, eles são super rápidos, coisas assim de 15, 30 segundos e... Olha, hoje porque a gente tem um roteiro, a gente tem o direcionamento, mas a gente já levou 2 dias para gravar, até uns 2, 3 para conseguir fazer a edição, porque a gente achava que a gente dava conta de tudo. Eu faço, eu posso, eu consigo ser multifunções, e isso é algo que a gente aprendeu que não tem como. Precisa terceirizar, né? Precisa terceirizar para melhorar e para a gente conseguir pensar em outras coisas. Porque, como eu falei antes, ninguém ensina a ser empresário. A gente tem que ter visão para inúmeras áreas da empresa. E a gente acabou deixando muito tempo o marketing de lado e hoje a gente vê e percebe, né? Exato, vê e percebe e prioriza o quão importante é estar na rede. Assim a gente consegue externar aquilo que a gente é na empresa,
para a rede social, para as pessoas se sentirem acolhidas da mesma forma que um cliente presencial está na forma virtual também. E hoje, se você fosse me vender a Construpaz, qual que é o diferencial que você fala? A minha empresa tem isso e é por isso que ela se destaca e está há 18 anos no mercado. Exato. A minha empresa ela é diferente por conta do atendimento que a gente tem com o cliente. Então, é algo que eu replico desde a época do meu avô, que é muito presente ainda lá. Meu pai, com certeza, eu sei que está sempre presente e abençoando a gente lá. Então, a gente tenta replicar esse carinho e essa atenção. Porque dentro de um material de construção, dificilmente a pessoa chega com um determinado produto a ser comprado. Normalmente, a pessoa ela chega com um problema. E vai da nossa capacidade, a nossa técnica de conseguir resolver esse problema. Então, o cliente ele sempre sai de lá muito bem atendido e principalmente acolhido, tentando entender o problema, dar o melhor custo-benefício para o cliente. Então, o nosso diferencial é totalmente o atendimento. E quando o cliente, qual que é o padrão de cliente que chega lá com a dúvida? Por exemplo, é da área de acabamento, de material básico, hidráulico? Qual que é a maior dificuldade para comprar? Olha, a dificuldade para comprar realmente é a falta do conhecimento, porque o conhecimento das pessoas ali, que acabam, o cliente final é muito empírico, é muito baseado no achismo, e agora, infelizmente, um pouco das redes sociais acaba atrapalhando, porque nem eu vi no TikTok isso ali não frequentemente a gente recebe essas perguntas lá, ou às vezes a pessoa aparece com um vídeo pronto de algo milagroso, que visivelmente é editado e que na vida real não existe. Então, a gente acaba tendo bastante dificuldade nesse ponto, assim. Realmente é a falta de conhecimento ou também as adaptações técnicas, as famosas gambiarras que as pessoas querem fazer Sim. dentro de, principalmente, elétrica, falta de conhecimento mesmo, porque tudo exige muito cuidado. E hoje, qual que é a maior busca, assim, quando vai comprar um material que vocês mais vendem, assim, na loja atualmente? Olha, atualmente a gente acaba abrangendo muita parte hidráulica. Hidráulica é algo que tem nos Todo encantado. Mundo precisa, né? Exato. Hidráulica e principalmente soluções, né? A gente soluciona problemas a partir do que tem acontecido. Então, elétrica, hidráulica e um pouco de pintura também a gente tem crescido nessa área. E vocês acabam trazendo também marcas muito boas, né? Que normalmente acabam ficando num custo-benefício muito bom e assim por diante, né? Exato. Existem muitas marcas no mercado que prometem e nem sempre cumprem. Então, a gente toma muito cuidado de manter um padrão e uma qualidade boa de marcas, tentando trazer o custo-benefício. Hoje em dia, tudo sobe muito no ramo da construção civil, as coisas acabam agregando muito, mas a gente sempre prioriza também qualidade. Qualidade e sempre. Por muito tempo, falando um pouquinho de liderança, a tua família toda basicamente estava dentro da empresa, né? Que já é algo... Às vezes as pessoas romantizam muito, mas é muito complicado. Eu, como fundadora e gestora, eu sei o quão difícil é. Minha empresa não é familiar, mas eu vejo relatos de empresas que a gente trabalha e tem essa mesma dificuldade. Como que foi a dinâmica de liderar com a família próxima? Olha, tem sido tão quão difícil como foi inicialmente quando eu assumi a gestão. A gente tenta manter um equilíbrio. Hoje, após alguns anos, é tudo lindo, é muito fácil falar. Então, eu vi de uma empresa onde... Relevou muita coisa? Já relevamos muito. Então, eu tive a experiência do meu avô com o meu pai, duas pessoas de gênios completamente diferentes. De eras diferentes, de gerações, e isso a gente sente muito. Então, por um tempo, eu trabalhei com o meu pai e com a minha mãe, quando eu era adolescente, naquela fase bem crítica. Teve o falecimento do meu pai, após isso eu trabalhei com a minha mãe, juntamente com os meus primos, então sempre foi um ambiente muito familiar. E atualmente eu trabalho com o meu marido. Mas, depois de um tempo, a gente conseguiu achar um equilíbrio. É até engraçado, porque nós ficamos 24 horas por dia juntos. Nós trabalhamos, treinamos e fizemos... e fizemos muitas coisas juntos. Mas a gente tenta buscar um certo equilíbrio e a gente tem conseguido. Inclusive, a gente tem grupos no WhatsApp, por exemplo, Finanças do Casal.
A gente só fala sobre Gente, dinheiro. meu sonho é chegar a ser assim. A gente tem, por exemplo, nós casamos daqui 44 dias. Aham. Nós temos um grupo de casamento, nós só falamos sobre casamento. E mesmo dentro da empresa, eu estou ali no meu escritório, que fica a poucos metros dele, a gente conversa pelo WhatsApp da empresa sobre assuntos de compra, venda, alguma coisa que ele precisa de mim, a gente acaba tendo essa dinâmica. Então, a gente acaba sendo muitas formas dentro da empresa e a regra é clara. E eu acho que dá super certo. Exato, trabalho de casa, Coisa em que é casa. muito difícil. Isso. Demorou um tempo. No começo a gente acabou brigando bastante, mas hoje em dia a gente tira de letra. Por exemplo, meu namorado, né? Ele fala, não dá pra misturar empresas. Ele tem uma empresa, eu tenho outra, não dá. Só se for prestação de serviço, enfim. Mas assim, não dá. Porque às vezes entra... muitas opiniões, né? Enfim. Mas é muito bom, a gente acaba se apoiando e se ajudando muito. Hoje, todo esse crescimento que a empresa teve se deve muito ao Iago, Sim. porque ele veio com outras ideias, ele literalmente veio de fora, né? Veio com outras ideias e se não fosse Não, ele... e eu acho assim, até falando sobre perfil, a gente trouxe a Ana Savold aqui, ela é mentora de carreira, ela faz a parte sistêmica da empresa, como que você consegue destravar algumas coisas pessoais suas, né? E ela comenta exatamente sobre o casal, né, em algumas situações. E eu já vi relatos de empresas que ela prestou serviço que teve casais que super deu certo, assim, e com a mentoria só ajudou, mas teve casais também que o problema, né, era o casamento em si, né, e trazia para dentro da empresa. Ou seja, a empresa não tinha problema, era quem estava gerenciando. Mas onde você traça os limites para o pessoal e o profissional? Porque a gente sabe, eu aprendi isso ano passado, que o pessoal não sai do profissional. Exato. Inicialmente, devido a muitos cursos que a gente fez, a primeira coisa que a gente aprende em cursos assim de pequenas empresas, divida a pessoa física da pessoa jurídica. Desde definir salários, eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente fez. O meu valor de retirada é fixo. Depois disso, da porta para fora, com a empresa, a gente acaba não envolvendo. E isso trouxe um amadurecimento muito grande. Então, a gente tenta manter esse equilíbrio. Acontece algumas vezes da gente... vamos fazer uma compra no mercado, a gente acaba definindo normal, ali. gente. Mas a gente tenta manter o máximo equilíbrio possível, principalmente a gente sendo um casal. Às vezes rola um abraço, um beijinho ali fora de contexto, mas afinal é porque a gente acaba trabalhando junto e os funcionários já estão acostumados Eu não com sei essa. se você comentou, mas qual que é o cargo do Iago? Ele é gerente. Então, e a personalidade, ele também tá num papel de liderança, né? Qual que é a personalidade de cada um dentro da liderança? Olha, eu sou muito agitada, assim para se dizer, eu sou muito, como que é o termo que eu poderia utilizar aqui? Energética? Eu sou bastante energética. Tenho energético, tenho um comunicador. O Iago, ele é mais... Tem um temperamental, se eu não me engano. Eu agora me fugiu o termo correto. Em um desses cursos eu lembro que eu aprendi essa diferença. E ele é uma pessoa extremamente assim, metódica não seria, mas ele é muito planejador e observador. Eu já não consigo ser tanto assim, mas eu tenho aprendido bastante com isso, né? Primeiro, absorver o que aconteceu para depois falar. Para depois falar. Tem sido um trabalho diário. Um pouco antes de eu chegar aqui, eu tive 2 probleminhas com clientes assim, e hoje eu percebi o quão evoluída eu já estou em não tentar resolver, respirar fundo. Nada vale a tua paz. Não, e assim, eu também estou numa gestão super nova, né? Super nova. E é muito comum essa insegurança, é muito comum a gente não se sentir capaz. Sim. Principalmente assim não sei se você tem esse tipo de problema, mas com um funcionário, não saber lidar com algumas situações, tipo, entender que você é o chefe, você é o líder, você que tá ali para funcionar. Claro que a gente precisa da ajuda dos nossos colaboradores, mas você tem a ideia principal, né? Porque você construiu aquilo. E eu acho que no meu ponto de vista, com você ir na Construpaz com o Iago, é muito equilíbrio.
Tipo, quando você sai com uma ideia, não é nem assim de fora, mas é quando você sai com a ideia, ele te traz para mostrar que dá certo a ideia, mas que tem que ser seguida assim, talvez supervisionada, com uma ideia ou outra, para não ter receios, Exato. né? Ele vem com a execução. Eu venho com a ideia e ele vem com todo o planejamento. Ok, a ideia está aí. Como iremos executar? E muitas vezes, na minha cabeça, eu acabo não deixando levar. Só hoje em dia não, mas eu já fui muito movida à ação, né? Eu acho que todo mundo, é normal, é fases. Eu acho que é a fase, com isso que eu digo. Eu e ele, a gente amadureceu junto. Então, a gente acabou crescendo e aprendendo. E eu precisei da calmaria dele. Talvez ele precisava da minha Da agitação agitação. pra gente E, fluir. Pietra, como que funciona assim? Quem era a gestora antigamente, ou a administradora, era a tua mãe, Exato. né? Hoje ela saiu totalmente, né? Isso. E aí, como foi a parte da gestão dela? Assim, as inovações que ela trouxe, que hoje manteve a Construpaz também, né? Sim. Ela trouxe muita inovação, principalmente estrutural, em questão mesmo de melhorar e de continuar aquilo que era feito e de manter mesmo. Mas, infelizmente, a gente passou por um período, em nível Brasil mesmo, um pouco conturbado, onde as finanças acabaram diminuindo um pouco e isso trouxe muita dificuldade. A gente também acabou enfrentando a pandemia junto, mesmo que a construção civil se manteve ativa, o nosso estilo de empresa, pela nossa estrutura que a gente tinha com um pouco estoque, prejudicou bastante. A gente foi muito afetado, mas conseguimos E fluir. como foi o posicionamento dela, a decisão assim dela sair do cargo de gestora e falar agora minha filha tá pronta? Tipo, se não tá pronta, vai ficar. Tem que ficar pronto. Eu acho que a filha mais velha vem para isso, para acabar assumindo não, né? Acabando resolvendo certas coisas. Hoje em dia ela sente total confiança. Inicialmente, com o Iago junto, ela acabou aceitando e topando inicialmente. Mas eu acredito que tenha sido um pouco um desapego um pouco meio dolorido, porque ela passou, né, por muitos anos da vida dela ali, mas hoje em dia ela tira de letra. Eu tenho certeza que se eu pedisse para ela voltar, ela não voltaria. Não voltaria. Ela diz assim, se vira, agora é teu. Exato. O empreendedorismo, ele é muito desafiador. Não, realmente é, principalmente para a mulher, né? Exatamente. Na área da construção. Sim. E hoje a gente já comentou sobre a dificuldade, né, de falar da credibilidade como mulher, tá ali na parte de construção, vendendo materiais. Já teve clientes que se desfizeram da tua presença ali? Me conta alguma experiência nesse sentido. Eu posso ficar até amanhã contando experiências, infelizmente, ruins, assim. A gente tem uma prática que virou quase rotina. Por exemplo, um cliente comprando uma resistência, se o cliente trouxe o chuveiro para nós, a gente acaba trocando, né, uma resistência. E eu lá, trocando, o cara chega, olha assim e... Tipo, tá certo mesmo? Será que não vai explodir? Aí eu pensei comigo. Acho que dava para explodir, né? Mas, infelizmente, o nosso profissionalismo não permite isso. Então, inúmeras vezes, de descredibilizar, o simples olhar no olho. A gente que tem atendimento ao público, a gente prioriza por isso. A gente gosta de olhar no olho. Então, muitas vezes, já teve casos de eu estar no balcão, meu marido muito longe de mim, a pessoa dar a volta e pedir atenção a ele. Hoje em dia, não mais, porque as pessoas conhecem o meu rosto, eu já estou ali há alguns anos, então as pessoas me viram crescer. Já entendi. Isso também em relativamente a clientes, fornecedores, algumas outras pessoas também. Mas hoje em dia a gente tira de letra. É bem tranquilo, né? Bem tranquilo hoje, E sim. hoje você pretende ainda mais fazer esse teu posicionamento como gestora da Construpaz, né? Sim. Você pensa em como expandir o teu posicionamento nesse sentido? Claro que com as redes sociais ajuda muito, porque a gente vai destacar mais ainda o teu papel dentro, mas tem outros investimentos que vocês pensam em fazer? Sim, nós estamos com algumas ideias ali executando, quem saiba, né, leva algum tempo para a gente conseguir finalizar e poder contar tudo isso, mas estamos trabalhando bastante
em novidades aí. Eu queria um spoilerzinho. Olha, eu ainda vou preferir... Ficar no off. Eu vou preferir ficar no off, deixa as coisas acontecerem, se organizarem, mas tem coisas boas vindo por aí. Ai, que bom, eu fico muito feliz. E com essa rotina louca de empreender, ser esposa, daqui a pouco vai casar, 40 dias... 40 dias, 44. Né? 44 dias. Como que funciona essa rotina? O hábito? Você usa alguma ferramenta que você consegue juntar toda a tua rotina louca de tudo? Já tentamos, né? Com todos esses cursos que a gente acaba fazendo, surgem alguns aplicativos e tal para a gente usar alguns métodos. Vou dizer que nenhum funcionou para mim, porque a nossa rotina ela é muito dinâmica. Nós acabamos treinando muito cedo, a gente acorda 5 e pouquinho e acaba treinando nesse horário ali das 6 às 7, antes da empresa. E ao longo do dia é uma caixinha de surpresas. Infelizmente, a gente muitas vezes coloca, né, metas ao longo do dia, mas com a empresa e por ainda ter um porte um pouco menor, eu acabar executando muitas funções, nem sempre aquilo que está metrificado a gente consegue executar no final do dia. Isso acaba se tornando frustrante, mas ao longo do tempo a gente tem se adaptado. Então, hábitos como exercício físico tem nos ajudado bastante. Isso é uma prática que o Iago já pratica há muitos anos. Eu estou tentando captar e roubar um pouquinho disso. E também a nossa fé. Estar presente de Deus tem ajudado muito a gente nisso. E principalmente saber o porquê nós estamos fazendo isso todos os dias, o motivo. Qual que é o propósito, Exatamente. Né? Qual é o motivo pela gente estar se esforçando, pela gente estar acordando e fazer tudo que a gente faz, que é bastante coisa. Eu acredito. E qual que é o propósito da Construpaz? O nosso propósito é de ser a empresa onde tem o melhor atendimento, né, da região e, se possivelmente, será de toda Cascavel. E a nossa missão é essa, acolher e entender a solução, né, solucionar problemas. Como eu comentei antes, dificilmente uma pessoa chega já com um produto determinado. Então, a gente somos grandes solucionadores de problema com o melhor custo-benefício. E falta no mercado, tá, gente? Para ter pessoas que solucionam mesmo o problema do outro, principalmente em obras, reformas, enfim. E como é lidar com um público tão diverso na construção, que vai do cliente final, que é do pedreiro, e ao mestre de obras? Olha, também isso é algo muito difícil, principalmente quando se trata de treinamento de colaboradores. Hoje, né, eu com tantos anos de experiência, dá assim para se dizer, a gente consegue ser um camaleão, a gente consegue se modificar e aperfeiçoar conforme cada cliente entra. Então, alguns clientes precisam de uma certa atenção, onde a gente precisa literalmente explicar passo a passo como funciona determinada função de cada produto, ou até mesmo o engenheiro. A gente acaba atendendo, onde a gente precisa dar um atendimento mais técnico, mais prático. Então, é essa adaptabilidade no atendimento que a gente acaba tendo que fazer. Então, é basicamente isso. É bem diverso, né? Bem diverso. A gente acaba atendendo, principalmente dentro de uma obra mesmo, a gente acaba... Nunca é o homem ou o pedreiro que vai lá retirar o produto. Por muitas e muitas vezes, é qualquer pessoa que está ali de folga ou a dona da casa que acaba indo buscar um produto que nem conhece. Então, a gente acolhe, entende, explica, principalmente pela quantidade, que às vezes a gente acaba diminuindo. Olha, talvez essa quantidade não seja tão necessária para determinado produto. Então, a gente acaba sempre ajudando nisso. E isso é a qualidade do atendimento, com toda né? certeza. E tem alguma história marcante que já aconteceu na Construpaz, de cliente ou colaborador que te emocionou e te fez crescer? Tipo, fez virar chave? Olha, diariamente a gente tem percebido, assim, ao longo desses últimos meses, as pessoas literalmente elogiando, né? Nossa, como a loja está bonita, como ela está bem equipada. E tem uma situação, né, bem até engraçada, assim, para se dizer. Como as minhas amigas sabem que eu sei trocar resistência, sei fazer certas coisas, um dia eu fiz um vídeo de como eu trocava uma determinada resistência e mandei para ela. Aí, um tempo depois, ela me pediu se ela podia replicar esse vídeo para uma colega. Eu
beleza, o tempo se passou, eu estava no aniversário dessa colega, e uma moça que eu não conhecia chegou e falou, moça, Você me salvou. você é a moça da resistência. Você me salvou, você me ajudou. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, eu consegui ajudar uma pessoa que eu nem conhecia. O vídeo não viralizou nem nada. Mas foi internamente, né? Mas foi Influenciou. internamente. Já teve outras colegas que eu ajudei mesmo por saberem que eu entendo desse ramo e acabam me pedindo e eu conseguindo ajudar. Eu acho que isso acaba deixando a gente com o coração quentinho e falou, eu posso ajudar outras pessoas. E isso fez a gente querer crescer mais em rede social também. Nossa, que legal. E teve algo, assim, até falando sobre as redes sociais, que quando executou uma ideia, teve alguma virada de chave, assim? Algum conteúdo que você se inspirou para você mesmo? Como, nossa, eu tô sendo reconhecida. Olha, eu acho, além desse fato dos próprios colegas mesmo, eu acho que até a própria família, as pessoas mais próximas acabarem te dando um pouco mais de, dá assim para se dizer, Credibilidade. uma certa Porque você tá no credibilidade. Instagram, né? Exatamente, né? Você está ali, você está sendo exposta, você está mostrando o teu conhecimento. Eu acho que essa nossa parceria com a agência de vocês, a gente acaba conseguindo transmitir todo esse atendimento personalizado que a gente tem na empresa para a rede social, porque realmente muitas pessoas acabam, primeiramente, olhando o Instagram da empresa ou outra rede social, no caso, para depois se direcionar. E isso é o que a gente tenta buscar. E já conhece, chega falando Pietra, talvez, né? Já conhecendo todos os colaboradores que estavam ali, Sim, já tem a familiaridade, né? Exato. Nós somos uma empresa familiar, assim, e também de bairro. Então, como nós estamos ali há muitos anos, muitos clientes me viram crescer. E ainda eu espero que eles continuem me vendo todas mais. Ainda mais. Por mais que agora a gente ainda está executando ali um escritório, talvez eu não apareça tanto, mas não estar no atendimento vai me deixar um pouco apreensiva, porque eu gosto desse contato com o público. Mas sabe uma coisa que a gente percebeu com todos os nossos clientes, né? A gente traz muito a parte do nosso método de trazer o cliente entender quem é o gestor, mas não que o gestor vá atender ele. Mas você já está aparecendo ali, eles já entendem que você está numa posição de liderança, né? E que independente se você vai atender futuramente ou não, você vai ficar conhecida. Uhum. Então, um dia eles vão falar assim, ó, se eu tiver um problema, eu vou falar com a Pietra. Exato. E assim por diante, né? Muito bonito ver. Eu amo trabalhar com empresas que as gestoras são mulheres. Inclusive, até hoje a gente repostou de uma cliente super querida, que está há anos no mercado também, e que ela foi construindo uma história, né? E eu acredito e tenho certeza que vai contribuir muito para o teu crescimento. E eu acho também que você está aqui, as pessoas vão conhecer quem é a Pietra, como que ela trabalha, que hoje a gente está tirando aquele tabu de que material de construção tem que ser feio, tem que ser empoeirado, a pessoa tem que estar descabelada. E não, você pode estar bonita. Claro que você tem funcionário para fazer a parte, né, difícil, assim. Hoje você está nessa posição. Então, eu acho que é legal desmistificar esse olhar do que as pessoas acham do que é material de construção, né? E eu acho que você está fazendo isso muito bem. E acho que vai crescer ainda mais, como todos os planos que vocês pretendem, né, para Construpais. Pietra, tô amando o nosso papo. Amei que você tá super aqui falando bastante. E eu tenho 2 perguntas que vai ser de bate-pronto, mas pode ser longa, tá? Quais são os próximos passos da Construpais sobre sua gestão? Olha, vamos continuar a fazer o que nós estamos fazendo, crescer o nome da Construpaz ainda mais. E como eu comentei, tem coisas que virão aí, são ideias que nós estamos amadurecendo, estamos nos equipando e assim que possível vou precisar muito da ajuda de vocês para a gente conseguir expandir. Espero estar aqui para contar para vocês. Com certeza. E se você pudesse deixar um conselho para quem está assumindo uma empresa da família agora, qual seria? Olha, um conselho que eu posso dar é o seguinte: tudo tem o seu tempo. Eu acreditava, eu imaginava que eu conseguia fazer tudo, dar conta de tudo. Mas eu aprendi que cada pessoa tem o seu papel, tem a sua função e também uma certa desmistificar a questão de comparação.
Como eu comentei, eu assumi uma empresa que meu avô, né, criou, meu pai fez crescer, mas eu jamais vou conseguir ser a mesma pessoa que ele. Fico muito feliz por estar continuando no legado e, sem comparação, tudo tem o seu tempo, são gerações novas que estão vindo e cada geração tem algo para contribuir. E algo que você falou sobre as gerações, eu tenho certeza que o teu avô trouxe o que ele podia. Exatamente. Com base no que ele foi ensinado, no que ele aprendeu. E o teu pai, principalmente. Claro que, como você falou, o teu pai, ele é... Eu até fico arrepiada, gente. O teu pai, ele, com certeza, foi tentar se inovar mais, quebrou muitos tabus. Com certeza, ele já deve ter batido muito de frente com o pai dele, porque eu acredito que, por você ser assim, ele já, com certeza, bateu muito o pé para inovar, para criar, e como você também hoje está trazendo, né? E para finalizar, Pietra, se você pudesse falar sobre a Construpaz, como você quer ver ela daqui a alguns anos, ou como ela transforma a vida das pessoas, se você pudesse definir ela em uma frase, como você definiria? Vamos definir ela numa frase. Então, eu gostaria que ela fosse uma empresa reconhecida pelo bom atendimento que ela tem para os seus clientes, abraçando e ajudando, né, esses clientes a conquistar os seus sonhos. Que bom, ai, que lindo. E tenho certeza que você faz parte de muitos sonhos deles, né? Pietra, muito obrigada pelo papo. Fico muito feliz de você ter topado o convite. Sei que para você tirou de letra estar aqui, falou super bem. E eu tenho certeza que a partir de agora as pessoas vão conhecer mais ainda a Construpaz. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Como eu disse, assim, daqui uns meses pode ser que eu volte aqui com as novidades. Pode deixar, o convite já está feito. Tá certo. Ficamos por aqui. Muito obrigada por mais um episódio, transformando histórias em conteúdos e conectando o esporte ao empreendedorismo. Muito obrigada.